E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Juliano Murilo Borne, aluno de licenciatura em História na Universidade Veiga de Almeida, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a história e cultura dos povos africanos, mais especificamente sobre a colonização da África. Então, pessoal, nessa aula a gente vai abordar os seguintes conteúdos: o conceito de colonialismo, colonialismo no continente africano no contexto histórico inicial, o mapa histórico, que é a divisão das regiões colonizadas, e o quarto e último conceito, impactos do colonialismo na África. Eu também, no fim dessa aula, vou passar alguns filmes que vocês podem assistir com a sua família. Caso você queira fixar isso, queira estudar mais, esses filmes vão de Invictus até Pantera Negra. Agora vamos falar sobre o colonialismo. Vamos falar sobre o conceito do colonialismo, como ele foi criado e como ele afetou as sociedades. O colonialismo é um sistema político e econômico em que uma nação ou grupo de nações domina e controla territorialmente outras regiões e seus habitantes. O colonialismo, historicamente, desempenhou um papel significativo na formação do mundo moderno, com muitas nações europeias expandindo seus impérios coloniais nos séculos passados. Embora tenha havido diferentes formas de diversas formas de colonialismo, a maioria delas resultou em impactos negativos nas sociedades colonizadas, incluindo a perda de autonomia, exploração econômica e supressão cultural. O colonialismo também teve implicações profundas nas dinâmicas globais, incluindo conflitos e desigualdades duradouras. Muitas nações colonizadas buscaram a independência ao longo do século XX, desmantelando os impérios coloniais europeus e estabelecendo estados soberanos. No entanto, os legados do colonialismo ainda ressoam em muitos aspectos da política, econômica e cultural em todo o mundo. Vamos falar do colonialismo no continente africano, especificamente no contexto histórico inicial. A colonização da África foi um período histórico em que várias potências europeias estabeleceram controle sobre vastas áreas do continente africano. Isso ocorreu principalmente durante o século XIX, durante o que ficou conhecido como Partilha da África, ou Scramble for Africa. Algumas das principais razões para a colonização da África incluíam a busca por recursos naturais, o estabelecimento de rotas comerciais, o desejo de poder político e a expansão do império colonial. As consequências desse período de colonização foram profundas e variadas. Muitas culturas africanas foram subjugadas e fortemente impactadas, resultando na perda de território, identidade cultural e autonomia. A exploração de recursos naturais, como minerais e produtos agrícolas, muitas vezes beneficiou as potências coloniais em detrimento das populações locais. A colonização também teve implicações políticas duradouras, uma vez que as fronteiras artificiais criadas pelas potências coloniais frequentemente não levaram em consideração as divisões étnicas e culturais existentes, o que por vezes levou a conflitos étnicos após a independência. A descolonização da África ocorreu em grande parte após a Segunda Guerra Mundial, quando os movimentos de independência se intensificaram e muitos países africanos conquistaram sua liberdade e soberania. A colonização deixou um legado complexo com desafios econômicos, sociais e políticos que ainda afetam o continente africano até os dias atuais. Continuando o tema de colonização africana, a colonização da África foi realizada principalmente
potências europeias. Portugal iniciou a colonização na África no século XV, estabelecendo colônias em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Por isso, esses países falam majoritariamente a língua portuguesa de Portugal. Reino Unido colonizou as áreas significativas na África, incluindo Egito, Sudão, Quênia, Uganda, Nigéria, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, Gana, entre outros. Inclusive, a colonização da África do Sul pelos ingleses trouxe um dos regimes de segregação racial mais sangrantes que já existiu, o famoso Apartheid, que no futuro foi combatido por Nelson Mandela e que, inspirado na luta de Nelson Mandela, foi criado o filme Invictus. França colonizou vastas áreas como Argélia, Tunísia, Marrocos, Senegal, Costa do Marfim, Congo, Madagascar e muitas outras. Bélgica colonizou o Congo belga, atual República Democrática do Congo. Sim, antes o Congo tinha outro nome na época em que foi conquistado. A coroa belga, inclusive, patrocinou um dos maiores genocídios que se tem notícia na humanidade, que foi o massacre no Congo durante a colonização europeia, especificamente belga, obviamente. Itália estabeleceu colônias na Líbia, Eritreia, eu não faço ideia de que lugar é esse, e Somália. A Alemanha possuiu colônias na Namíbia, Camarões, Togo e partes da atual Tanzânia. Espanha colonizou áreas como Saara Ocidental, Guiné Equatorial e parte do norte da África. Muitas pessoas não sabem isso, mas acham que o Saara fica nas Arábias, na parte das Arábias, e na verdade fica na África. Holanda teve colônias na África do Sul e na Indonésia, que inclui algumas áreas africanas. Outras nações europeias, a Áustria, Hungria, Rússia e Turquia também, tiveram pequenas áreas colonizadas na África. O impacto da colonização europeia na África foi profundo e variado. Isso inclui a exploração de recursos naturais, a imposição de sistemas políticos e administrativos, a disseminação da cultura europeia e muitas vezes a exploração e opressão das populações africanas. A independência gradual das nações africanas ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, culminando no processo de descolonização que continuou ao longo do século XX. Para a melhor compreensão dos eventos durante a colonização da África, temos uma linha do tempo que começa nas primeiras intervenções europeias no século XV até o século XX e os movimentos de independência dos países do continente africano. Antes de qualquer coisa, vamos apresentar resumidamente como os eventos se deram através dos séculos. Século XV a XVI. Portugueses e espanhóis exploraram as costas africanas em busca de rotas comerciais para o Oriente. Início do comércio transatlântico de escravos como africanos sendo capturados e vendidos como escravos nas Américas. Século XVII. As potências europeias como Grã-Bretanha, França, Bélgica, Alemanha, Itália e Portugal começam a estabelecer colônias na África. Século XVIII e XIX. As potências europeias como Grã-Bretanha, França, Bélgica, Alemanha, Itália e Portugal começam a estabelecer colônias na África. 1884. Conferência de Berlim. As potências europeias se reúnem para dividir a África entre elas, estabelecendo fronteiras arbitrárias e frequentemente ignoram grupos étnicos e culturas locais. Século XX. Descolonização após Segunda Guerra. Os movimentos de independência ganham força em toda a África, resultando na descolonização gradual. Neste momento, começaremos a detalhar
os eventos da linha do tempo apresentada. A colonização na África, nos séculos XV e XVI, um período de intensa exploração e dominação europeia no continente africano. Aqui estão alguns pontos-chave. Primeiro, portugueses. No final do século XV, os portugueses, liderados por exploradores como Vasco da Gama, começaram a explorar a costa da África, em busca de rotas comerciais para as Índias. Eles estabeleceram postos comerciais ao longo da costa oeste africana. 2. Comércio de escravos. Os europeus estabeleceram um comércio de escravos maciço, capturando e transportando africanos para as Américas como escravos. Este triste capítulo, conhecido como tráfico atlântico de escravos, e que sem ele não existiria a sociedade brasileira, infelizmente. Terceiro, exploração colonial. No século XVI, outras nações europeias como Espanha, Inglaterra, França, Holanda, também começaram a explorar a África, estabelecendo colônias costeiras. Eles buscavam recursos naturais como ouro, marfim e especiarias. Quarto, divisão do continente. O Tratado de Tordesilhas, 1494, e o Tratado de Saragoça, 1529, dividiram partes da África entre Portugal e Espanha, enquanto outras nações europeias competiam por territórios. 5. Resistência africana. Muitas comunidades africanas resistiram à colonização europeia, lutando contra a exploração e a escravidão. Alguns estados africanos, como o Império Aksum e o Reino do Congo, tiveram relações comerciais com os europeus, mas também enfrentaram desafios. 6. Impacto duradouro. A colonização europeia deixou um legado profundo na África, incluindo fronteiras artificiais que não levavam em consideração grupos étnicos existentes, tensões étnicas e o impacto socioeconômico ao longo prazo da exploração e do comércio de escravos. A colonização na África no século XV e XVI marcou o início de um período de domínio europeu que durou séculos e teve profundas implicações para o continente africano e suas populações. No século XVII, a colonização da África por potências europeias estava a todo vapor. Várias nações como Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, etc., porque eu já falei muito delas, estavam competindo para estabelecer colônias e expandir seu domínio pelo continente africano. Eles estavam interessados em recursos valiosos como ouro, marfim e escravos. Durante esse período, os europeus construíram fortificações costeiras e estabeleceram postos de comércio ao longo da costa africana. Eles também começaram a explorar o interior do continente em busca de riquezas naturais. Infelizmente, isso também levou à exploração e ao tráfico de escravos africanos, que foram transportados para as Américas. A colonização no século XVII marcou o início de um período de domínio europeu sobre muitas partes da África, que continuou por vários séculos, até os processos de descolonização no século XX. Esse período teve um impacto significativo e gigantesco na história e na cultura do continente africano. Durante o século XVIII, várias nações europeias, incluindo Portugal, Holanda, França, estabeleceram postos comerciais e fortificações ao longo da costa africana. O comércio transatlântico de escravos também estava em pleno andamento durante este período, com milhões de africanos sendo capturados e vendidos como escravos para trabalhar nas plantações nas Américas. No entanto, o controle europeu sobre vastas áreas do interior africano ainda não era predominante durante o século XVIII. As atividades coloniais estavam principalmente concentradas nas áreas costeiras.
onde os europeus estabeleceram postos comerciais para facilitar o comércio de ouro, marfim, especiarias e, mais tarde, escravos, pessoas escravizadas. É importante notar que o colonialismo do século XVIII na África foi marcado por conflitos com as comunidades locais e também entre as próprias potências europeias. As rivalidades entre as nações europeias muitas vezes levam a conflitos armados, tanto na África quanto em outros lugares do mundo. No final do século XVIII, o colonialismo europeu na África estava apenas começando a se expandir para o interior do continente. O domínio europeu sobre a maioria das nações africanas só se tornaria significativo nos séculos XIX e XX, em um período conhecido como escramuça pela África, ou partilha da África, quando a maior parte do continente foi dividida entre as potências europeias. No século XIX, teve-se destaque a Conferência de Berlim, também conhecida como Conferência do Congo ou Conferência Internacional do Congo. Foi realizada entre 1884 e 1885 em Berlim, na Alemanha. A conferência foi convocada pelo chanceler alemão Otto von Bismarck e contou com a participação de representantes de 14 nações europeias, bem como dos Estados Unidos. O principal objetivo da conferência era regularizar o comércio e a colonização na África, estabelecendo regras para a ocupação de territórios africanos e garantindo direitos aos Estados europeus sobre essas áreas. Na prática, a conferência resultou na participação do continente africano entre as potências coloniais europeias, sem qualquer consideração pelas fronteiras étnicas, culturais ou linguísticas existentes na reunião. Essa partilha desconsiderou completamente as aspirações e os interesses dos povos africanos nativos, levando a décadas de exploração, opressão e conflitos em todo o continente. Os efeitos desse período ainda são sentidos até hoje, influenciando as dinâmicas políticas e sociais em muitos países africanos. Como estabelecemos uma linha do tempo, vale a pena entrar no que é o processo de descolonização. Mais adiante detalharemos as consequências do colonialismo no continente africano. A descolonização na África do século XX refere-se ao processo pelo qual os países africanos conquistaram sua independência dos poderes coloniais europeus. Este processo foi um dos eventos mais significativos do século XX, que transformou a paisagem política do continente africano. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a descolonização da África. Causa da descolonização: pressão pós-Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, as potências coloniais europeias estavam enfraquecidas economicamente e politicamente, o que dificultou a manutenção dos impérios coloniais extensos. Movimentos nacionalistas. Movimentos nacionalistas africanos, como o pan-africanismo, surgiram e ganharam força. Líderes como Kwame Nkrumah, Gana, Jomo Kenyatta, Quênia, e Gamal Abdel Nasser, Egito, lideraram lutas pela independência e promoveram uma identidade africana unificada, consciência internacional. A comunidade internacional, pressionada pelos princípios de autodeterminação e direitos humanos após a Segunda Guerra, começou a questionar a ética do colonialismo, incentivando os movimentos de independência na África. Processo de descolonização, negociação e acordos. Em muitos casos, a independência foi alcançada através de negociações entre líderes dos movimentos de independência e potências coloniais.
acordos e concessões foram feitos para permitir uma transição relativamente pacífica para a independência. Conflitos armados. Em alguns países, a luta pela independência envolveu conflitos armados e guerrilhas. Por exemplo, Argélia travou uma longa e sangrenta guerra de independência contra a França. Processos constitucionais. Em alguns casos, a independência foi alcançada através de processos constitucionais e referendos, onde os cidadãos votaram a favor da independência. Consequências da descolonização. Diversidade política. Após a independência, muitos países africanos enfrentaram desafios ao estabelecer sistemas políticos através de alguns países adotando democracias multipartidárias, enquanto outros experimentaram regimes autoritários e instabilidade política. Desafios econômicos. A maioria dos países africanos independentes herdou economias subdesenvolvidas e infraestruturas limitadas. Muitos países enfrentam desafios econômicos significativos ao tentar estabelecer sistemas econômicos viáveis. Questões étnicas e culturais. Muitos países africanos têm populações cultural e etnicamente diversas. A gestão das tensões étnicas e culturais foi e continua sendo um desafio importante para muitos países africanos. Neonacionalismo. Após a independência, alguns países africanos enfrentaram influência política e econômica contínua de ex-potências coloniais e outras nações poderosas, uma dinâmica frequentemente chamada de neocolonialismo. Em resumo, a descolonização da África no século XX foi um processo complexo e multifacetado que teve profundas implicações para o continente. Embora tenha trazido a promessa de autodeterminação, também trouxe consigo uma série de desafios políticos, econômicos e sociais que muitos países africanos enfrentam até hoje. Chegamos às consequências do processo de colonização. A colonização europeia deixou um legado na África, incluindo fronteiras artificiais que não levaram em consideração grupos étnicos existentes, tensões étnicas e o impacto socioeconômico a longo prazo da exploração e do comércio de escravos. Apesar disso, pode-se considerar que houve impactos mistos, com alguns aspectos positivos, como infraestrutura e educação, mas também impactos negativos, incluindo exploração de recursos, divisões arbitrárias e abuso generalizado. Os efeitos desses impactos ainda são sentidos em muitas partes da África até os dias atuais, mas o continente também faz progressos significativos na busca por sua independência e desenvolvimento. Antes de detalharmos as consequências positivas e negativas do processo de colonização do continente africano, vamos entender quais foram os principais impactos por região, começando pelo território denominado África do Norte. Regiões como Egito, Líbia, Argélia e Tunísia foram colonizadas principalmente pela França e pelo Reino Unido. O impacto incluiu a introdução de sistemas políticos e legais ocidentais, bem como mudanças na economia e cultura. O Egito, por exemplo, foi profundamente afetado pela influência britânica, especialmente devido à construção do Canal de Suez. 2. África Ocidental. Muitas nações da África Ocidental foram colonizadas pela França e pelo Reino Unido. Isso levou à exploração de recursos naturais, como o comércio de escravos e a extração de minerais, bem como a imposição de fronteiras arbitrárias que ainda causam conflitos. A cultura francesa tem uma influência duradoura na região. África Central. Regiões como Congo Belga, atual República
Democrática do Congo sofreram uma exploração brutal sob o domínio do rei Leopoldo II da Bélgica. Isso resultou em abusos generalizados dos direitos humanos e uma exploração intensiva de recursos, incluindo borracha e marfim. África Oriental. Esta região foi colonizada por diversas nações europeias, como o Reino Unido, Alemanha e Itália. A colonização afetou as sociedades locais e a economia, com a construção de ferrovias e infraestruturas, mas também trouxe conflitos e mudanças culturais. África Austral. A colonização britânica e holandesa na África do Sul resultou no sistema do apartheid, uma forma extrema de segregação racial que persistiu até 1994. Essa região também foi marcada pela extração de recursos como ouro e diamantes. África do Nordeste. A região da Somália foi colonizada pela Itália e depois pelo Reino Unido. A divisão do país entre essas potências levou a tensões e conflitos que persistem até hoje. África Oriental. Na região da Etiópia e da Libéria, que permaneceram independentes, houve uma pressão europeia significativa. A Etiópia enfrentou uma breve ocupação italiana, mas manteve sua independência em grande parte. Em resumo, a colonização europeia teve impactos profundos e muitas vezes prejudiciais em toda a África, incluindo a exploração de recursos, a imposição de sistemas políticos e administrativos, a fragmentação das comunidades locais e a exploração da população africana. A independência gradual das nações africanas após a Segunda Guerra Mundial marcou o início de um longo processo de descolonização e recuperação desses impactos. Detalhando os impactos da colonização no continente africano, precisamos lembrar que tudo de positivo advinha da necessidade do colonizador de operar melhorias para otimizar os resultados da exploração do território. A infraestrutura, o investimento em saúde ou educação eram sempre visando ou os cidadãos vindos da metrópole se estabeleciam por motivos diversos na colônia ou o escoamento mais eficiente dos produtos que eram subtraídos do território. Dito isso, elencamos agora os impactos considerados positivos. Infraestrutura. Em algumas áreas, os colonizadores europeus construíram infraestrutura, como estradas, ferrovias, portos e edifícios administrativos, que contribuíram para o desenvolvimento econômico e logístico. Educação e saúde. Em algumas regiões, as potências coloniais estabeleceram escolas e serviços de saúde, contribuindo para o aumento do acesso à educação e à assistência médica. Cultura ocidental. A colonização também trouxe elementos da cultura ocidental, como língua, religião e tecnologia, que influenciaram as sociedades africanas e, em alguns casos, levaram a avanços culturais e tecnológicos. Impactos negativos. Infelizmente, os impactos negativos do colonialismo não só foram em maior número, como foram devastadores para as sociedades naturais do território. Não bastasse a exploração e degradação do meio ambiente provocada pelo extrativismo desenfreado, culturas foram prejudicadas e arranjos sociais milenares foram destruídos. Entendemos como impactos negativos do processo de colonização: exploração de recursos. Os colonizadores europeus exploraram extensivamente os recursos naturais da África, incluindo minerais, madeira, marfim e recursos humanos, escravos. Isso resultou em danos ambientais e exploração econômica. Fronteiras arbitrárias. As potências coloniais
estabeleceram fronteiras arbitrárias, que frequentemente dividiam grupos étnicos e culturais, tendo tensões e conflitos duradouros em muitas regiões. Abuso e exploração. A colonização frequentemente envolveu o abuso e a exploração da população local, incluindo o trabalho forçado, a escravidão, a extração de recursos com pouca compensação para os africanos e o tratamento desumano, desmantelamento de estruturas sociais. A colonização muitas vezes desmantelou estruturas sociais e políticas existentes, levando ao enfraquecimento das instituições tradicionais africanas, divisões étnicas e conflitos. As divisões criadas pelos colonizadores frequentemente resultaram em conflitos étnicos e políticos duradouros após a independência. Subdesenvolvimento econômico. A economia de muitos países africanos foi moldada para servir aos interesses potenciais coloniais, o que deixou muitos estados africanos em uma posição de subdesenvolvimento econômico após a independência. Para finalizar nossa aula, e eu espero que vocês tenham gostado, quero indicar alguns filmes que vão ajudar a compreender melhor os impactos do colonialismo para o continente africano e sua população. Cricco e a Feiticeira, única animação dessa lista, de origem francesa de 1998, ambientada na África Ocidental, conta a história de Quirico, um menino minúsculo, cujo tamanho não alcança nem o joelho de um adulto, e que tem como desafio enfrentar o poderoso feiticeiro Carabá, que secou a fonte de água de sua aldeia. Quirico enfrenta perigos e passa por muitas aventuras, provando que seu tamanho não só não é um problema, como é a sua melhor arma para enfrentar a feiticeira. Pantera Negra. O arrasa-quarteirão da Marvel, Pantera Negra, permite uma série de reflexões sobre o continente africano. Baseado nas histórias em quadrinhos, boa parte da trama se passa em uma nação fictícia do continente africano, Wakanda. Mesmo assim, o filme traz uma série de elementos relacionados à cultura, às potencialidades e a história que podem dar algumas dimensões sobre o continente africano. Rainha de Katwe. Em Uganda, a jovem Fiona Mutesi não mede esforços para ser reconhecida como uma grande jogadora de xadrez. Em todo o mundo, de origem pobre e órfã de pai, a menina é obrigada a largar os estudos por falta de dinheiro. Ela, no entanto, não desiste de perseguir seus sonhos e enfrenta uma série de desafios para chegar onde almeja. Hotel Ruanda. Em 1994, um conflito político em Ruanda matou em menos de 100 dias quase 1 milhão de ruandeses. Diante da infinidade de pessoas desamparadas no país, o gerente do hotel Des Mares Collines, na capital do país, decide receber 1.200 desabrigados pelo conflito. Invictus. O filme traz alguns episódios da trajetória de Nelson Mandela, à frente da presidência da África do Sul. Quando o país ainda vivia um apartheid racial, devido também economicamente, o filme mostra como a primeira Copa de Rugby realizada no país ajudou a unir a população. Beast of No Nation, baseado no romance homônimo do autor nigeriano Uzodinma Luwela. O filme conta a história de um garoto africano separado da família durante a Guerra Civil, que é obrigado a lutar ao lado de mercenários e se tornar um menino soldado de guerrilha.
O drama é uma produção estadunidense de 2015 e foi selecionado para ser exibido na sessão Apresentações Especiais da 40ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto. Lumumba. Este filme conta a história da ascensão ao poder e do assassinato do líder da independência da República Democrática do Congo, Patrice Lumumba. O filme é uma produção belga, foi lançado no ano de 2000. Assim terminamos nossa aula sobre colonialismo da disciplina da História de Povos Africanos. Muito obrigado.